Grana, din-din, bufunfa, cascalho, massa, conto, faz-me rir, pagode, picholé. Bora falar de dinheiro, bebê. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Igor e esse é o quarto vídeo da série das lentes do canal Brasil de Dentro para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente vai enxergar as coisas por aqui. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pelo meu tom de voz. Eu tô muito rouco e esse e os próximos vídeos com certeza vão ficar assim, porque eu tenho um problema nas minhas pregas vocais e quando eu fico sem voz eu demoro um pouco mais do que o normal para recuperar a voz. Eu espero de verdade que isso não seja um grande incômodo. Eu tô trabalhando muito aqui para ficar com um conteúdo legal para vocês, então vamos passar por cima disso porque o show não pode parar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso, eu particularmente gosto muito de conversar sobre isso, que é sobre relação de dinheiro e poder. Mas de um jeito não tão convencional, muita gente fala sobre dinheiro hoje, tem canais e mais canais por aí falando sobre dinheiro, finanças, controle financeiro, organização financeira, né? Mas hoje eu queria trazer o lado mais psicológico da coisa. E dinheiro é um assunto complexo e muito vasto, né? Porque ele parece só um número na conta, ou algo que você trabalha e ganha. Ou você troca seu tempo, ou você troca sua inteligência, alguma habilidade em troca de dinheiro. Ou vende, né, algum objeto, ou algum bem material, e você troca por esse número que hoje está cada vez mais digitalizado. Mas o dinheiro ele é muito mais do que simplesmente um número na conta. E justamente por isso, hoje eu quero tirar esse assunto dinheiro da superfície, porque pode ser que a gente esteja olhando para ele de uma forma errada ou equivocada. Mas se a gente entender de fato o que o dinheiro realmente é, a nossa forma de enxergar salário, desigualdade e até sucesso mudam completamente. Mas antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto, vamos falar um pouco primeiro de obviedades, né? Dinheiro é poder, né? E não no sentido abstrato da palavra. É poder real de escolha. Onde você pode morar, se você vai ter ou não um carro, qual carro você vai dirigir, o que você quer fazer, com quem que você quer trabalhar, o que você aceita, o que você não aceita. Então o dinheiro ele determina esse poder na sua vida, né? E não só isso, o dinheiro também é tempo de vida. E claro, o dinheiro também é voz, né? Quem tem dinheiro fala mais, decide mais, influencia mais. E quem não tem dinheiro, no meu caso, né? Se adapta, resumindo. Mas saindo desse território mais óbvio, tem uma camada do dinheiro que é pouco olhada e poucas pessoas conversam sobre ela. A camada psicológica do dinheiro. O valor das coisas não é fixo, ele é percebido. Um café pode ser caro ou barato. Um carro pode ser um luxo ou uma necessidade. Depende de quem olha e depende de onde essa pessoa está olhando. Um exemplo simples. Um salário de 10 mil reais por mês é um excelente salário para muita gente, mas também para muita gente não é nem perto do suficiente. Depende muito do seu momento de vida, das necessidades que você tem, das pessoas que te rodeiam. Resumindo, é tudo uma questão de referência. Mas antes de continuar, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, que me bateu uma curiosidade aqui agora. Responde aí nos comentários para mim se para você dinheiro está mais associado com liberdade ou mais associado com pressão. Me ajuda a entender isso aí de vocês. Mas continuando. Daí vem um ponto que é muito curioso. Já ouviram falar do curso de economia, né, de graduação, né, estudar economia e tudo mais. Economia é sobre dinheiro, basicamente, mas não é um curso de exatas, é um curso de humanas. Por que será? É porque essa é uma ciência que não estuda só números, ela estuda comportamento humano. Humanas. Então, medo, expectativa, confiança, decisão, tudo isso entra no olhar de estudo científico da área da economia. E é aí que está o ponto da questão. O mercado, ele não reage só ao que é real, ele reage ao que as pessoas acreditam que é real. Só daí já dá para entender por que o mercado financeiro é esse caos que é. Mas a gente vai falar disso em outro momento. Mas voltando aqui, falando de país agora, né? Estamos falando de Brasil. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho desconfortável para vocês. Por que vocês acham que algumas moedas valem mais do que outras?
Por que uma moeda compra muito e uma moeda compra pouco? Não é uma questão simplesmente econômica, é uma questão de confiança. Confiança de que aquele país vai manter sua estabilidade, vai honrar com seus compromissos, vai continuar produzindo valor. E por valor, eu não estou dizendo sobre o sentido moral da palavra. Eu estou dizendo sobre o quanto aquele sistema desenvolvido por aquelas pessoas naquele país é previsível e confiável. Países que construíram estabilidade, confiança, previsibilidade ao longo do tempo acabam tendo moedas mais fortes, porque o mundo confia. O mundo investe dinheiro, circula dinheiro, mantém valor. E é claro que isso, ao longo do tempo, reverbera no mundo como se fosse uma onda. Alguns países ficam no centro de emissão dessa onda e outros países ficam nessa periferia econômica. E o Brasil está nesse meio. Não é o pior cenário, mas também não é o mais estável. E isso afeta tudo: salário, custo de vida, poder de compra, sensação de progresso. E talvez seja por isso que exista esse sentimento constante de insuficiência. Não importa o quanto você ganha, sempre parece que falta um pouco a mais. Com o tempo aqui no canal, a gente vai abordar de novo esse assunto de dinheiro de outras formas, né? Porque falar de dinheiro no Brasil é muito vasto, é muito amplo, tem várias questões que a gente tem que considerar, mas o principal foco desse vídeo hoje é puxar para a reflexão de que, como país, nós temos esse resultado, mas e como indivíduos? Qual é a nossa relação com o dinheiro? Eu tenho percebido, não sei se vocês vão concordar comigo, que as pessoas elas têm se interessado cada vez mais de entender o mundo das finanças, entender como investir, como antecipar suas contas, como poupar mais dinheiro. Mas o ponto da reflexão é justamente esse. O que a gente vê no macro é só o resultado da somatória do micro. Então, quando a gente tem a nossa relação com o dinheiro, como que ela funciona? Até que ponto a gente está disposto a entender? Até que ponto a gente está disposto a se desenvolver e se envolver com essa questão do dinheiro? Porque não é um universo simples, não é um universo fácil, né, de lidar, mexe com várias questões, principalmente de sentimento e psicológica, mas quanto mais a gente se afasta disso, mais o problema cresce. E quem se prejudica no final das contas com tudo isso é a gente mesmo. Então, esse é o ponto de reflexão. Qual é o resultado que a gente tem no país hoje, mas qual é o olhar que eu tenho para a minha relação com o dinheiro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo para apoiar o nosso trabalho. E no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão de poder, porque o dinheiro traz poder, mas ele não é a única fonte de poder. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Mas acham que algumas moedas...